Um gato perdido em uma cidade desconhecida tenta achar seu caminho de volta à superfície, contando com a ajuda de um amigável robozinho. Fala galera! Hoje no Resumindo Games, iremos acompanhar o jogo Stray, então bora lá. Começamos em uma noite chuvosa, onde 4 gatinhos, sendo um deles nosso protagonista, que iremos chamar de Fred, estão protegidos dentro de um esgoto na parede. O lugar é rodeado de vegetação, mostrando que está intocado por muito tempo, e os gatos brincam entre si até decidirem dormir. Dentro dos muros. Ao amanhecer, a chuva já havia passado, então os gatinhos descem pelos tubos de encanamento até o solo. Fred segue na frente pulando pelos tubos e subindo nas estruturas, passando por uma cachoeira até chegar em uma parede com uma pequena passagem no chão. O gatinho passa se esgueirando e sai em uma parte do esgoto com um grande buraco. Ele atravessa pelas barras de ferro que estão penduradas. Seus amigos pulam também para o outro lado, onde um grande cano está preso. Mas quando Fred pula, o cano desaba, levando o gatinho junto. Ele tenta se segurar na beirada da estrutura, mas acaba escorregando, e cai num profundo buraco, até chegar em uma montanha de lixos no fundo do esgoto. Cidade morta. Fred tenta andar em frente, mancando por conta da queda, mas acaba desmaiando pela fraqueza. Enquanto ele está desacordado, uma porta na parede do esgoto é ativada, abrindo um pequeno espaço para passar. Alguns bichos com os olhos brilhantes passam por ela, e então nosso gato acorda e vai até a porta. Do outro lado, ele encontra uma cidade aparentemente abandonada, estilo cyberpunk, com letreiros de neon, câmeras que o seguem por onde passa e sujeira pelas ruas. O gatinho segue pela cidade morta até chegar em um local com um chão coberto de água verde. Com a ajuda de alguns latões, ele atravessa para o outro lado e encontra numa vitrine várias televisões com a mensagem "Me siga", com setas apontando para a esquerda e símbolos de um rosto de um gato. Fred então passa pela tubulação e pega um balde do chão, que é usado para parar o ventilador e conseguir atravessar a passagem, saindo no telhado de uma casa. O felino pula de uma casa a outra usando as construções e abre uma passagem no telhado de uma das casas com a ajuda de um balde de tinta que derrubou, podendo assim entrar no lugar onde mais televisões indicavam o caminho a seguir. Do lado de fora da casa, Fred usa um balde como elevador para descer até o chão, e se assusta com um robô que tenta se arrastar até ele, mas o robô acaba desligando e fica no chão. Fred consegue chegar a uma rua principal, e encontra vários daqueles bichos de olhos brilhantes, então ele precisa correr pela cidade para fugir desses animais, que tentam pular em cima do gato. No fim, ele consegue entrar pela janela de uma casa. Lá dentro, há mais televisões indicando o caminho. Fred segue pelos telhados das casas, seguindo as indicações que os letreiros de neon e as luzes indicavam, até entrar em um apartamento. O apartamento é repleto de aparelhos eletrônicos, e em um grande monitor está escrito mensagens pedindo ajuda. O gatinho pisa no teclado digitando aleatoriamente, e depois de algumas mensagens, se abre a porta para uma sala com vários equipamentos. E o felino usa 4 dispositivos para ligar o computador principal, e com isso, uma estante se mexe, liberando uma passagem na parede. No quarto escondido, está um robô desativado sentado na cadeira. Fred escala até uma prateleira subindo nele, e derruba uma caixa no chão. Dentro dela, é encontrado um pequeno robozinho, que quando levado a uma máquina no computador principal é ativado, voltando a funcionar. Então ele começa a contar que finalmente estava livre. Não havia acreditado quando viu pelas câmeras que havia um gato na cidade morta, porém sua memória estava corrompida. Ele apenas se lembrava de ter trabalhado para um cientista que vivia naquele apartamento, e diz que pode chamá-lo de B12. Então B12 começa a ajudar o gatinho na sua aventura de volta para a superfície. Ele pega uma das chaves para sair dali, e coloca um dispositivo no gato para poder carregar o robô. Fred se sente desconfortável com sua nova mochila, mas B12 diz que logo ele se acostuma, pois esse dispositivo havia sido feito para quadrúpedes como Fred. Então a dupla segue para fora do apartamento, abrindo a porta com a chave. No corredor, o robô ilumina o lugar com sua lanterna. Há uma porta fechada com um código no caminho, então o gatinho encontra em um quarto do corredor um código escrito na parede, e B12 o usa para destravar a porta. Do lado de fora, eles usam um balde preso em uma tirolesa para atravessar a cidade, chegando em outra rua, onde o robozinho recupera uma parte de sua memória ao ver a pintura de uma praia na parede. Ele diz que aquilo era do mundo exterior, mas não sabia de onde essa memória vinha. Então B12 coleta o cartão postal com a mesma pintura, e a dupla segue em frente, onde avistam um elevador que pode levá-los mais para cima da cidade. Usando outra tirolesa, eles chegam em uma rua, onde os ratos o perseguem novamente, mas logo Fred consegue despistá-los, entrando em uma passagem apertada entre as paredes, e chegando na favela.
A favela. Logo na entrada, a dupla encontra um robô varrendo a rua. Ele se assusta quando percebe que Fred está se aproximando e ativa um alarme que soa por todo lugar. Então todos os robôs no caminho se escondem dentro da casa, fugindo do gatinho, até eles chegarem em uma praça em frente a uma garagem, onde um robô segurando um bastão fica em posição de defesa para falar com Fred. B12 percebe que os robôs têm um idioma próprio e consegue traduzir. O robô com o nome de Guardião diz que achava que eles eram os Zurks, os bichos com os olhos brilhantes, e fala que os dois podem ficar na aldeia desde que não comam ninguém. Então o Guardião faz um sinal para que desliguem os alarmes e que todos da aldeia saibam que está tudo seguro e podem sair de suas casas. Dentro da garagem, onde alguns robôs estão meditando, B12 pergunta sobre a pintura do cartão postal para conseguir alguma informação. Angela diz que talvez Momo possa ajudá-los, e o Guardião conta que o elevador está estragado há anos. Ninguém conseguia sair dali, exceto os extramuros, e somente Momo havia sobrado por desistir de tentar sair da cidade morta. Então ele aponta para o letreiro de neon laranja, dizendo ser a casa de Momo. Ao chegar na casa de Momo, o robozinho mostra a imagem do exterior, e Momo diz que desistiu de ir para lá, pois isso só lhe trouxe apenas tristeza e solidão. Mas se os dois queriam tanto ir, ele iria dar o seu caderno de anotações, onde consta o manifesto do Extramuros, sobre seu objetivo de ir para o exterior, feito com a ajuda de outros 3 amigos de Momo, Baltazar, Clementine e Doc. A dupla segue em busca dos cadernos dos amigos de Momo, e encontram em um dos apartamentos um símbolo igual ao que estava no caderno, então Fred segue até lá para encontrar mais informações. Desativando a tubulação, o gatinho consegue entrar em um dos apartamentos e encontra o caderno com o nome de Baltazar. Ele conta que os Zurks são os últimos resquícios de vida orgânica, se alimentando de tudo, inclusive metal, além de se reproduzirem de forma extremamente rápida. Em um apartamento com uma biblioteca, a dupla encontra uma chave para um cofre e uma mensagem da bibliotecária falando para Doc que não adianta esconder o cofre atrás de uma montanha de livros. Fred então derruba os livros e abre o cofre. Dentro está o caderno de Doc, e está escrito que ele conseguiu desenvolver um espectrômetro com luz negra para afugentar os Zurks, para quando os extramuros forem sair dali. Doc também diz ter descoberto a equação para ajustar o transceptor. Agora no último apartamento com o símbolo dos extramuros, a dupla encontra o caderno de Clementine, ao lado de seu computador. Nele diz que ela conseguiu entrar em contato com o nível superior antes do transceptor ser desativado, e que eles estavam em algum lugar chamado centro da cidade. E pelo olhar de Momo, ela sabia que ele não iria. Fred volta até a casa de Momo e mostra as anotações sobre como consertar o transceptor. E Momo comemora, pois agora terá como se comunicar com o exterior da favela, e promete conseguir encontrar uma forma de chegar à superfície. Com o transceptor arrumado, Momo pede para que Fred suba ao topo de um prédio para posicioná-lo e conseguir sinal, pois o gatinho é o único pequeno e rápido para fugir dos Zurks. Telhados. A dupla segue pelos telhados de uma parte mais abandonada da cidade. Por estar infestada de Zurks, eles atravessam o lugar pelas estruturas de ferro e desviando das ameaças. O lugar tem um tipo de infestação que está espalhada pelos prédios. Fred consegue entrar em um dos prédios, que está todo coberto por essa infestação, e sobe os andares fugindo dos monstrinhos até chegar em uma cobertura. Então Fred puxa uma alavanca que faz um elevador descer. Enquanto o elevador não chega, ele precisa correr dos Zurks para sobreviver. Ao entrar no elevador, B12 consegue hackear o sistema e fazer ele subir para a parte mais alta do prédio. Então os dois colocam um transceptor em uma antena para começar a transmissão. Lá em cima, enquanto o robozinho olha a vista, ele relembra que a humanidade construiu esse lugar para se proteger do mundo exterior que estava inabitável. Mas o preço foi que agora ninguém conseguia sair dali. Mesmo com dificuldades para se relembrar das coisas, B12 sabe que o seu objetivo é abrir a cidade, para que todos possam sair. A dupla então desce pela tirolesa e volta até a casa de Momo, para ver se eles conseguem ajuda pelo transmissor. A Favela, parte 2. Quando chegam na casa, há apenas um bilhete na televisão, dizendo que Momo está no bar com alguns equipamentos para usar a antena, e pede para Fred ir encontrá-lo, e dá um pequeno código de acesso para abrir a janela que ele havia trancado. B12 desbloqueia a janela e os dois descem até o bar, onde Momo está esperando na entrada e diz ter conseguido um sinal. No computador, eles conseguem falar com Baltazar, que informa que os extramuros conseguiram passar pelo esgoto e estão vivos, mas que está perigoso demais, infestado de Zurks, então o sinal cai. Outro robô chamado Sheamus, que estava no bar, diz que eles nunca irão conseguir passar pelo esgoto. Outros tentaram, mas não conseguiram. Então ele sai do bar irritado. O barman Jacob diz para não ligarem, pois o pai de Sheamus, Doc, havia ido testar sua invenção contra os Zurks e nunca retornou. Sheamus nunca mais foi o mesmo depois disso. Mesmo com esse pessimismo, Momo não perde as esperanças e vê nessa arma uma chance de passar pelo esgoto. Ele relembra que no diário de Doc era comentado um laboratório secreto e tem a ideia de procurar informações no apartamento de Sheamus. Momo tenta chamar Sheamus para conversar, mas ele ignora. Então Momo ajuda Fred a passar por uma tubulação para entrar no apartamento e mostrar o caderno de Doc para o filho e tentar descobrir
descobrir onde fica o laboratório. A dupla entra e mostra as anotações a Seamus. Ele diz que não sabia sobre esse segredo, mas deixa que procurem por pistas pela casa. Atrás de um quadro, eles encontram um digicódigo, e em outro quadro, a frase "só o tempo irá dizer". Então B12 usa os números que estão no relógio acima do sofá para abrir a passagem secreta e entrar no laboratório. Lá dentro, eles encontram as pesquisas de Doc sobre os Urks. Esses seres vêm de uma bactéria ancestral do tempo dos humanos e se adaptam com o tempo. Por isso, aprenderam a comer metal. Em uma caixa, a dupla encontra um rastreador quebrado e mostra a Seamus, que informa que seu pai usava isso para encontrá-lo. Mas talvez desse para reverter o sinal para achar Doc e conseguir a arma. Só era preciso que alguém da favela ajudasse a consertar. De volta ao bar, Jacob informa que é um programador chamado Elliot que pode consertar o aparelho. Calma, não é isso que você tá pensando. Fred segue até o seu escritório e fica arranhando na porta até alguém abrir. Então ele entra e sobe as escadas até Elliot, que está sentado na frente de uns computadores. O programador diz que consegue consertar, mas precisa parar de tremer. Fred entrega um cobertor que conseguiu trocando na loja da roupa da vovó e dá para Elliot se cobrir. Com isso, o robô consegue trabalhar normalmente e arruma o rastreador. Com o aparelho funcionando, Seamus consegue um sinal e segue até uma porta que leva ao lado de fora da favela, com esperança de reencontrar seu pai, mas com medo dos Urks. O robô entrega um botão dos extramuros para Fred mostrar a Doc, caso o encontre. Assim ele saberá que é um amigo. Beco sem saída. O gatinho desce até o esgoto aberto e precisa correr desviando de diversos Urks que o perseguem. Ele encontra um carrinho e quando sobe nele, o carro começa a correr atropelando alguns Urks, até bater em uma parede, jogando o felino em uma parte mais baixa do esgoto. Fred se levanta ainda mancando, mas logo melhora. Ele então escala os canos para subir até uma passagem. Logo, a dupla chega em uma aldeia pequena abandonada e encontram um gerador. Eles entram em uma das casas onde o gerador está conectado. Lá dentro, eles veem uma gaiola com os Urks dentro. E no andar de baixo está Doc, que se assusta com a chegada do gatinho. Mas por conta do bottom, ele percebe que Seamus que o enviou. E diz que quer voltar, mas precisa ligar o gerador novamente para carregar a arma que destrói os Urks. Então Doc entrega um fusível para que a dupla consiga ligar o gerador. Com o gerador ligado, uma infestação de Urks aparece. Doc consegue ajudar da janela de sua casa, explodindo os monstrinhos com sua arma para Fred voltar em segurança. O robô comemora e diz que pode instalar esse feixe de luz em B12 também, mas é preciso cuidar, pois a arma consome muita energia. Então tudo segue de volta para a aldeia. No caminho, um portão precisa ser aberto, mas o interruptor está desligado. Fred usa um tambor para subir na entrada da estrutura e consegue abrir o portão para Doc entrar. E consegue salvá-lo a tempo, antes que o ataque de Urks o matasse. Ao chegar de volta à favela, Doc se reencontra com Seamus. E o guardião agradece por ter resgatado ele, informando que Momo está na entrada dos esgotos, esperando pelos dois. Fred segue pelo portão que leva ao esgoto, e depois o portão se fecha. Mais à frente, o gatinho encontra Momo em um barco, pronto para entrar no sistema de esgoto. Sistema de esgoto. No caminho, o grupo é parado por um portão. O gatinho consegue atravessar a grade para olhar do outro lado se há uma forma de abri-lo. Fred encontra uma alavanca, mas ao lado dela há ovos de Urks, que eclodem ao se aproximar. Depois de explodir todos eles, o felino consegue abrir o portão para Momo passar. Chegando ao outro portão, Momo tenta abrir pelo dispositivo, mas ele está quebrado e precisa abrir manualmente. Dessa forma, só Fred e B12 conseguem passar pela pequena fresta que Momo abriu, então a equipe se separa. Do outro lado do portão, o esgoto está coberto pela infestação. A dupla entra na parte lateral do esgoto e segue por um corredor com ovos de Urks. B12 consegue explodir eles, e a dupla atravessa um túnel onde há novamente ovos de Urks que precisam ser destruídos. Fred chega até um lugar do esgoto onde as paredes possuem olhos gigantes, e a infestação tomou o lugar. Os dois então correm até conseguir sair dali, desviando dos Urks para sobreviver. Em outra parte, os olhos das paredes estão fechados, mas ao tentar desbloquear o portão, eles se abrem, e Fred precisa passar através dos Urks até o outro lado da plataforma, onde está o segundo dispositivo para abrir o portão. A dupla chega a um olho muito maior que os outros, e vários Urks aparecem, atacando Fred. B12 corre para ajudá-lo, mas acaba entrando em curto por usar muito o defluxor. O gatinho pega o robô com a boca, e se inicia uma perseguição pelo grande esgoto, até conseguirem passar por um portão que estava fechando e ficarem seguros. B12 acorda e agradece por Fred ter salvado ele. Agora, a dupla precisa seguir com cuidado, pois o defluxor está estragado. O gatinho desativa o ventilador e atravessa pela tubulação, saindo em um túnel do esgoto, onde é encontrada uma barreira improvisada. Mas Fred consegue passar por uma fresta e descobre a Vila Formiga, onde os extramuros vivem. A dupla então segue até Zibaltazar,
Vila Formiga. Ao entrar na vila, B12 vê uma cápsula e diz que o cientista que ele ajudava tinha uma dessas. O homem estava doente e essa era sua última esperança. Ele transferiu sua mente para o computador, mas algo deu errado na transferência. O cientista ficou preso por anos até o gatinho aparecer. B12 era o cientista. O robozinho fica atordoado com essa lembrança e é preciso de um tempo. Então os dois seguem até Baltazar, que estava meditando. O robô diz que Clementine está no centro da cidade, e se Fred quer voltar ao exterior, ela deve conseguir ajudá-lo. Então Baltazar entrega uma foto, contando o endereço de onde Clementine está, e diz que para chegar ao centro da cidade é só subir pelas estruturas da aldeia. O gatinho então segue seu caminho até uma entrada na parede, que o leva a uma estação de metrô. B12 relembra da sua vida como humano, que ele costumava usar esse meio de transporte para ir trabalhar, e fazia isso por sua família, que agora se foi. Centro da cidade. Com a foto de Clementine, a dupla sobe até o segundo andar da estação, chegando ao centro da cidade, e começa a perguntar aos moradores se alguém conhece Clementine e sabe onde encontrá-la. Ao chegar no apartamento de Clementine, ela tenta atacar Fred, mas para ao ver que não é uma ameaça. A robô se acalma e diz que achava que o gatinho fosse uma sentinela. Ela diz ter procurado uma forma de ir ao exterior há muito tempo, porém as sentinelas estão sempre observando. O plano de Clementine é usar o velho metrô para fugir, mas precisa de uma bateria atômica para ligá-lo. Então ela diz para irem até a Necocorp conseguir uma bateria dessas. Um contato lá dentro irá ajudá-los. Um robô com uma jaqueta bomber e uma corrente de ouro. Clementine deixa um bilhete para entregar a esse contato, e Fred segue em direção à fábrica. O gatinho encontra o contato de Clementine chamado Blazer, próximo à entrada da Necocorp, e o robô pede para que a dupla consiga um colete de operário e um capacete para se disfarçar e conseguir passar pelos guardas. O felino entra em uma loja de roupas e B12 coloca uma fita para tocar no rádio que tinha conseguido com os moradores do prédio de Clementine, após ajudá-los com as câmeras de segurança, e usa isso para distrair o atendente para poder roubar o colete que estava no manequim. Na loja de chapéus, o dono não deixa entrar enquanto estava sendo feito o abastecimento do estoque, e um dos funcionários responsáveis por isso estava no bar. Fred corre até lá e derruba uma caixa em cima do robô para acordá-lo. Voltando à chapelaria, ele entra em uma caixa de papelão para ser levado para dentro da loja de chapéus e conseguir um capacete de operário. Tendo o disfarce completo, Blazer se veste para entrar na Necocorp com uma caixa de papelão, onde Fred e B12 estão escondidos. O gatinho sai da caixa e procura pela fábrica a bateria, enquanto se esconde dos sentinelas. Após entrar em uma sala protegida por lasers, a dupla resolve um puzzle para liberar a bateria do cilindro que estava guardado, e a fábrica para, soando um alarme. Fred corre para sair da fábrica e consegue escapar para o centro da cidade por uma tirolesa. Voltando ao apartamento de Clementine, a polícia está na entrada do local, e há várias sentinelas rondando o lugar. O felino as despista e chega até o apartamento, mas Clementine não está lá. Ela apenas deixou um bilhete dizendo que a resposta estava em 4 objetos da casa dela. As pistas formam a frase: "Estou com Blazer, venha para a boate". Porém, chegando lá, o segurança da boate não deixa Fred entrar. Então a dupla acha outra entrada pelos fundos, mas para chegar até Blazer precisam subir em uma estrutura que se ativa com uma alavanca. Depois de trocar um drink pela alavanca com um robô, B12 consegue ativar a estrutura, e os dois sobem até a área VIP. Ao chegar nela, Fred vê Clementine amarrada em uma cadeira, e Blazer fecha a porta, entregando os dois aos sentinelas em troca de dinheiro. Cadeia. Quando o gatinho acorda, ele percebe estar preso em uma gaiola suspensa sem sua mochila e sem B12, então começa a se balançar para abrir a porta e sair. Fora da cela, Fred encontra Clementine presa em um quarto, e a robô mostra onde está a chave para abrir a cela. Depois de libertar a robô, os dois seguem juntos e encontram B12 preso em uma cela elétrica, e o gatinho decide que não deixaria seu amigo para trás. Então Fred passa por diversas armadilhas de lasers e sentinelas para chegar até a sala de controle, onde consegue desativar a cela de contenção onde B12 está. Após levar o robozinho a um lugar mais seguro, ele o liga novamente, deixando B12 agradecido pela ajuda. Mas Clementine diz que precisam sair daquela cadeia logo, pois ainda não estão em segurança. Então B12 abre uma porta e os três seguem em frente. Em outra porta trancada, Clementine quebra a janela de cima com um tijolo para Fred poder passar e abrir a porta do outro lado. O gatinho ativa a alavanca e a porta se abre. Agora, para sair da cadeia, Fred precisa distrair as sentinelas e prendê-las em uma cela para Clementine conseguir passar, e chegar até a porta da saída, que precisa ser aberta na sala de controle. O gatinho acha as chaves do carro e chama a atenção de Clementine. Ela posiciona ele perto da grade para Fred usar de apoio e pular para o outro lado, conseguindo chegar na sala de controle e puxando a alavanca para abrir a porta. O alarme começa a tocar e as sentinelas chegam. A dupla corre para alcançar o carro, enquanto desvia dos tiros dos robôs, e Clementine acelera até a entrada da estação do metrô, mas não segue junto de Fred, pois alguém precisaria distrair as sentinelas. O importante é que pelo menos um deles conseguisse chegar ao exterior. Clementine completa, dizendo que vai guardar
guardar eles para sempre na sua memória RAM. A dupla então chega até o metrô e desce mais um andar até o painel de controle, onde colocam a bateria atômica e ligam o sistema. A tela mostra que a empresa dona do metrô é a Neco Corp. Fred volta até o vagão e B12 usa a chave para ligá-lo, então aguardam a viagem até chegar em outra estação. Sala de controle. Nessa estação, tudo está mais arrumado, e há robôs ajudantes cuidando do lugar. A dupla sobe até o portão que leva à superfície, mas um robô diz que no momento o portão para a cidade Morada 99 está fora de funcionamento, e se precisarem de ajuda é só falar com algum engenheiro. Chegando à porta para a sala de controle, B12 não consegue destrancá-la, pois o protocolo de segurança permite que apenas humanos entrem. Então o gatinho sobe em um robô para arranhar os fios do painel e libera a porta. Na sala de controle, B12 se lembra que os humanos controlavam toda a cidade dali, mas agora estava vazia. A epidemia havia acabado com todos. Eles tinham de tudo a seu alcance, mas não ajudavam uns aos outros. O cientista viu sua família morrer sem poder fazer nada. Pelo menos agora poderia ajudar Fred, e eles sairiam juntos para o exterior. Ele só precisava baixar as memórias da humanidade e das pessoas que ele amou para seguirem em frente. No computador principal, o robozinho consegue as informações que precisa e descobre que o local todo está em lockdown há anos e precisa religar todos os computadores do lugar para conseguir desativar o sistema de segurança e poder sair dali. B12 consegue descobrir uma forma de abrir a cidade, mas será preciso destravar o sistema de segurança. Enquanto o robozinho invadia as máquinas, o gatinho ia arranhar os dispositivos para desativá-los. Ao tentar invadir os sistemas, B12 acaba levando choques, mas diz que poderá se recarregar depois que abrir a estação de trabalho, e o alarme do lugar dispara. No último dispositivo, o robozinho fica sem conseguir se mover, e pede para Fred carregá-lo até a estação de trabalho. Ao se conectar à estação, B12 fala que sabia das consequências para realizar essa tarefa. A energia necessária para liberar a cidade era muito maior do que o drone poderia aguentar, mas se ele assumisse o controle do sistema, poderia conseguir fazer isso, porém seu software seria destruído. Então B12 se desculpa por não conseguir ir ver o exterior junto de Fred. Antes, ele achava que precisava dar continuidade à história dos humanos, mas viu o futuro em seus companheiros robôs e no gatinho, e com isso ele retira a mochila de Fred e procede para controlar o sistema, fazendo com que o drone desligasse e caísse no chão. Então o gatinho, triste com a morte de seu amigo, se deita do lado dele e dorme. Aos poucos, o sistema começa a abrir o teto sobre a cidade morta, e os Urks explodem com a luz do sol. Os moradores finalmente veem o céu de verdade, e as sentinelas são desativadas. Quando acorda, Fred segue até o portão que agora se abre, mostrando as escadas cobertas por vegetação que levavam ao exterior. Ele fica um tempo olhando à sua volta, e depois segue em frente, e o jogo termina. Análise do jogo. Bom galera, Stray trouxe um mundo futurista com uma história sobre a extinção dos humanos, que aconteceu por conta de uma epidemia e a ganância que não os permitiu utilizar de seus recursos para salvar a humanidade. A cidade do jogo é inspirada na cidade murada de Gaolon, com uma aparência semelhante e história bem complicada. A cada personagem que vamos interagindo, descobrimos um pouco mais sobre a história do jogo, ou sobre eles mesmos. Vemos como a inteligência artificial desenvolveu consciência, conseguiu interpretar emoções e sentimentos, demonstrando isso através de emojis na tela, que seria o rosto. Os robôs criaram sua própria comunidade, cultura e arte, e vemos a forma como eles admiravam os humanos, sem saber a verdade de que foram criados para servir. Todos esses detalhes fazem quem está jogando ter uma experiência envolvente, principalmente se você tiver um gatinho como eu, que acabei emprestando o nome para o nosso protagonista. Ver os comportamentos dele representado em um jogo chega a ser engraçado, pois foi feito do jeito mais próximo de como um gato se comporta. Inclusive o gatinho protagonista é inspirado no gato de um dos desenvolvedores do jogo. Fala galera, o que vocês acharam do game? Qual seria o nome do gato de vocês? Me contem nos comentários. E se você caísse no limbo tentando descobrir o que aconteceu com sua irmã, você conseguiria sobreviver? Quer saber o que aconteceu com esse garotinho? Então clique aqui nesse vídeo. Ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Games. Muito obrigado por assistir e até o próximo.